dia. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria esteja com cada um de vocês. Eu quero agradecer todas as mulheres que se cadastraram na missão, sejam bem-vindas à missão Geração das Graças. As mulheres que partilharam suas vidas, né? Suas intimidades, né? Seu sagrado, né? Que partilhou um pouquinho do seu sofrimento, das suas frustrações. Quero mandar um beijo no coração de cada mulher. Eu sou a Luciana Azevedo, para quem está entrando agora. Eu sou fundadora da missão Geração das Graças, né? Onde eu faço as novenas todos os meses, do dia 20 ao 28. Já tem mais de 3 anos, a gente realiza essa novena para as mulheres que desejam engravidar. E também para aquelas pessoas que querem interceder por alguma graça, né? Através dessa novena também, pode também estar acompanhando. Mas o cadastro da escola, ele é para as mulheres que desejam engravidar e para as mulheres que descobriram a missão já grávidas e querem entregar esse filho para a direção espiritual, orar para a evolução dessa criança. Então, nós aceitamos as gravidinhas também, para a gente interceder por essa gestação, que ela evolua, né? De uma maneira assim, porque o que a gente mais deseja é uma criança saudável nos braços, né? Um parto sem complicação, tudo muito perfeito, né? Conforme Deus planeja para nós. Então, a gente sabe que no ventre as mães sofrem muito. Quando tá grávida, elas têm muito combate espiritual, demais, porque o inimigo ele não quer que a mãe chegue a dar à luz. Então acontece a ansiedade, ele faz com que a gente tenha ansiedade. A mulher ela tem que estar centrada espiritualmente também, para ela não passar tanto nervoso. E sempre vem uma brecha que ela deixar, sempre vem alguém para falar alguma coisa. Você quer ver quando tiver chegando a hora do parto? O que vai ouvir de história de mães que perderam seus filhos no parto, que não sei o que. Tem que poupar, gente. Trancar essa boca, pelo amor de Deus, eu vou falar isso pra uma grávida. Então, assim, as pessoas não têm discernimento. E aí a gente tem que estar amadurecendo essa mamãe, né? Com as partilhas, vai conversando com elas, vai cuidando delas, né? Para que elas já estejam preparadas para esse tipo de alvo do inimigo. Então, a missão, ela foi inaugurada, né, lançada e batizada. Ela é consagrada a Nossa Senhora Rosa Mística. No dia 1º de dezembro de 2020, foi a abertura dessa missão, né, através dos milagres que eu já contei várias vezes aqui. E depois, no dia 7 de dezembro de 2020, nós eu consagrei a missão na Casa de Maria. E lá eu fiz essa consagração, pedi a intercessão de Nossa Senhora Rosa Mística, né? Santa Teresinha e São Padre Pio, São Bento. Nesse dia, para que governe essa missão, né? A intercessão deles me ajudasse, que eu estava começando, eu não sabia, né, como funcionava uma comunidade, como que eu poderia, né, assim, porque o Senhor vinha me pedindo no processo, quando eu me tranquei, me desliguei 40 dias das redes sociais, fiquei em silêncio, porque eu estava vivendo a maternidade e eu tinha perdido uma filha, né, que eram gêmeas, e enquanto a outra não evoluía, eu sentia, assim, só vontade de rezar, só de crescer, de ler a Bíblia, só assim, de estar pertinho de Deus. Então, isso foi me confortando a cada dia. E aí eu não queria mais ouvir. Eu desliguei o celular, eu desinstalei, na verdade, todos os meus aplicativos de redes sociais, quando eu ouvi de uma pessoa assim, tira esse negócio logo daí. Porque assim, a gente ficava indo no médico e não evoluía, coração não batia. Ele falava, pode ser que você teve uma gravidez, uma ovulação tardia, coração ainda pode bater. Tem gente que faz curetagem com o coração batendo. Filho. E aí,
que acontece? Mamãe. Mamãe. Essa pessoa... Oh, mamãe. Oi, amor. Gente, o João... Tá bom, filho, você vai lá? A mamãe tá ao vivo. Fala bom dia pras pessoas, ó. Fala bom dia. Fala. Ei, João Miguel. Vai lá, filho, com o P, vai. Vai lá. Gente, por isso que eu demorei pra entrar na live. Filho, leva ele pra lá. Vem. Vai desenhar, mostra pro P os desenhos que foram feitos na escolinha. Vai lá levar pro P. Gente, só um minuto. Vai, filho, já tem esse. Cadê o outro livro? Hã? Aqui. Isso, vai lá na sala. Você tá descalço e tá muito frio, João. Vai lá no sofá e pega a cobertinha. A mamãe já vai, tá bom? Tá bom. Ai, meu Deus, é difícil quando eles estão aqui pra fazer live. Gente, então, eu tava falando, né? Porque, eu desinstalei meus aplicativos naquela época, porque quando eu saí do médico, né? Que ele falou assim, ó, nós vamos fazendo os exames, né? Talvez você teve uma ovulação tardia e demora um pouco pra aparecer. E aí eu falei assim, meu Deus. Aí a primeira pessoa que eu partilhei, né? E aí? Porque as pessoas estavam curiosas, estavam acompanhando, né? E aí, você foi no médico? E aí, o que ele falou? Ele mandou eu esperar, vou repetir alguns exames, pode ser que eu tive ovulação tardia, né? E ainda o coração não tá batendo. Então, não tá no tempo ainda do coração bater. Então, e essa pessoa me falou assim, tira esse negócio daí. Isso vai virar um câncer. Naquilo eu falei assim, tá repreendido em nome de Jesus. E aí eu desinstalei meu aplicativo. Na hora. Eu falei, eu não vou ouvir esses ataques do inimigo. Eu não vou ouvir. Eu não quero ouvir. Eu não vou guardar essas coisas. Porque eu já tava assim, espiritualmente falando, eu já tava me alimentando de fé nesse processo de evolução dessa criança. Então os ataques, ele vem de todo lado. Por isso que aconteceu isso. E eu falei assim, meu Deus, como que uma pessoa fala assim, tira isso daí, vai virar um câncer. E eu não sei, eu tinha esperança de que eu chegasse na próxima ultrassom, o coração batesse. Por quê? Porque quando acontece a ovulação tardia, a contagem não bate. Às vezes, o que acontece? Quando você vai fazer o pré-natal e você chega no médico, não, as enfermeiras do pré-natal, ela fala assim, quando foi sua última menstruação? E ali você começa a ficha de anamnese lá, né? E aí você vai relatando. Tem mulher que não se lembra. Por quê? Tem gente que não se lembra, é natural isso, é normal. E aí ela fala, não sei porque faz tempo, não. Aí você fica. Aí, porque tem mulher que não fica marcando as coisas, né? E aí depois, só quando faz o ultrassom que dá pra saber, só o ultrassom que vai dar essa base de quantas semanas você vai estar, entendeu? Só que até esse ultrassom tem que esperar um pouco, tem que esperar um pouquinho a evolução dessa criança, pra poder dar um parâmetro assim mais certeiro, né? E aí, confirmar essa gestação. E aí nesse processo, às vezes o coração não bate. Tem crianças que coração não bate. Tem bebê que o coração não bate com 8 semanas. Porque pode ser que a mamãe teve uma ovulação tardia e ela não tá de 8 semanas como acusa ali. Ela tá com 4, 5 semanas. Entende? Então é bem complicado essa situação. Aí existem médicos e médicos. Tem médico que fala assim, ó, seu bebê não tá evoluindo. Você tá com cisto. Mamãe, Ué, cadê P? tá lá na sala, filho. E aí essa criança não evolui. E o médico fala assim, não é o cisto, o médico vai falar o quê? Ele vai falar assim, ó, esse nenê não tá evoluindo, você teve um aborto espontâneo,
e tá retido. Nós vamos ter que fazer curetagem. Teve mãe que eu falei, não faz curetagem. Vai em outro médico. E o coração tava batendo. Você já pensou se ela tivesse feito uma curetagem? Ela teve provavelmente uma ovulação tardia. E aí, o coração bateu no outro médico. Aquele médico não ouviu o coração, queria fazer curetagem, agendar curetagem. Eu falei, não vai. Vai em outro médico. Ela foi em outro médico, o coração tava batendo. Ô, gente, você entende que a gente tem que prestar muita atenção e a gente tem que estar mais ainda espiritualmente maduro numa situação dessa quando a gente está gerando e até antes de gerar. Por isso a escola, bom dia, gente, tudo bem? Tô vendo que tá entrando bastante gente aqui, tem pessoas que passam, né? Olha só, tem pessoas... o lema da nossa missão é gestar em oração, conceber com amor. Gestar em oração, conceber com amor. Ó, por exemplo, eu tenho esse rosário. Ele é azul com branco, com rosa. Por quê? Pra gente gestar em oração, a gente não sabe o que vai vir, o que Deus vai dar, se é um homem, se é uma mulher. Então a gente já tá em oração. Na verdade, eu falo assim, você já tá grávida. Você só não tem um bebê no seu ventre. Porque na nossa mente, no nosso coração, a gente já tá gerando a graça, entendeu? Porque você tá amadurecendo, você tá participando. É uma formação isso daqui, né? Não aqui que eu falo, aqui é só essa formação que eu dou. Aqui na live é só a novena, tá, gente? A formação que eu dou é dentro da escola. Então, assim, eu tenho também, eu faço contato particular com cada mulher que eu atendo. Eu tenho mais de 100 mulheres inscritas na escola, né? Então, assim, é uma escola mesmo de maternidade e fé, que eu sou a fundadora. Teve pessoas que compraram meu livro no Pentecostes, quero agradecer você, tá? Tenho certeza que Deus vai falar contigo através da minha história. Olha só, Gratidão Gera Milagres é um livro que eu conto a minha história desde o primogênito, que foram 4 anos. 4 anos tentando engravidar do Gabriel, 4 anos tentando na minha vida ser mãe com diagnóstico de esterilidade, né? Tive que fazer vários tratamentos. O primeiro diagnóstico, eu comecei a tratar ovário policístico e mioma que eu tinha. E aí, depois progesterona tava alto, cuidava de uma coisa, vinha outra, eu não tinha controlado não tinha regulado a menstruação, então não sabia os dias da ovulação certinho. Aí comecei a tomar indutor de ovulação, regulou a menstruação, tomava indutor de ovulação, que o doutor receitou. E lá em Marília eu fiz inúmeros exames, né, nessa clínica de infertilidade. E assim, eu lembro que de todos os passos que eles iam realizando, né, quando chegou, ele falou, ó, nós vamos fazer um exame agora que chama esterossalpingografia. Gente, parece assim, eu vou falar assim as claras, tá? Um exemplo que não tem como não lembrar disso. Parece um porco no rolete, que eles colocam, eles injetam um líquido nas suas trompas, e aí eles te rodam, ficam te rodando naquela maca, e aí vai desobstruindo as trompas, e o líquido, e o médico vai vendo na TV até esse líquido sair. Então, quando ele sai, eles param. Aí, quando sai, que quer dizer que passou, não vazou, as trompas limpam. E tudo aquilo que estava, eu imagino, né, que estava entupido dentro das trompas, que é o lugar, né, que vai passar ali os óvulos, né, para fecundar com o espermatozoide, tudo, vai cair. Então, como que ele passa pelas trompas? Se tá entupido, não vai passar. Pensa numa mangueira. Se ela tá dobrada, se ela tá entupida, ela não vai passar. Então, não vai chegar no óvulo. O óvulo não fecunda, né? Não vai ter a fecundação. E aí,
Quando ele desobstruiu as trompas, imagino que esteja, sabe o que estava entupido? De anticoncepcional. 7 anos eu tomava anticoncepcional naquela época, eu nem era de Deus, nem era católica, assim, quer dizer, desculpa, eu era católica, mas eu nem era assídua. Não tinha essa maturidade que eu tenho hoje, né? Tô acenando para as pessoas aqui. Bom dia a todos que estão entrando. Então, e aí eu fiz esse exame, eu ensino as meninas, vocês têm que fazer esse exame, esterossalpingografia, porque já avança muito passo, gente, já avança, porque no mês seguinte eu já engravidei. Era isso que eu precisava. E tem mulher Não, o médico falou pra mim, Luciana, você vai fazer esse exame. Se você não engravidar, o próximo, ele ia contando o próximo passo. E o próximo passo era o penúltimo, que era a fertilização in vitro, que eu não queria. E depois da fertilização in vitro, o último passo, a gente sabe que seria a adoção. Quando não tem mais jeito, né? Tem sempre uma criança esperando por nós, né? Eu tenho filhos espirituais adotivos que eu intercedi pela mãe. E no dia do meu aniversário foi anunciado, tem uma live aqui ela contando. No dia do meu aniversário, 4 de maio, foi anunciado não sei se é a juíza que liga, a assistente social ligou para a mãe e falou, ó, saiu a sua adoção, você vai conhecer a criança. Então, a anunciação, né? Imagina, essa mãe atendeu o telefone e é a pessoa que vai falar assim, ó, sua filha chegou, ela chama Valentina. Sua filha chegou, olha a emoção, chegou no dia do meu aniversário, essa ligação. Então, eu sou muito grata a Deus, né? Por todas essas graças que Ele vai mostrando, vai nos dando essa visão espiritual de enxergar que nas datas especiais Ele nos presenteia e muito, tá? Você pode prestar atenção sempre nessas datas comemorativas, aniversário de namoro, aniversário de casamento. Gente, sempre nessas datas, observa, Deus está fazendo sempre alguma coisa e Ele quer marcar. Então, assim, eu sou marcada por muitas datas especiais. E olha só, e aí eu consegui engravidar no mês seguinte, veio o Gabriel. Eu gosto de mencionar uma amiga minha, esposa de um médico, que também estava tentando engravidar. E aí ela falava assim, Lu, o que ele falou pra você? Então, como eu fazia a unha dela, ela falava assim, Lu, o que ele falou pra você agora? O que você tem que fazer? E ela ia, também vou fazer. Eu falava pra ela, né? Cada organismo é um, não sei se vai dar certo com você. Aí, como o marido dela era médico, né? Mas ele não era ginecologista. É outra... Eu não vou falar porque é raro na medicina médicos assim. Se eu falar, todo mundo vai saber quem que é aqui. Então, assim, ela fez esterossalpingografia e nasceu a filha dela. Nasceu a filha dela no mês seguinte, ela estava grávida, né? Assim, e foi muito, muito lindo, né? Porque nós comemoramos juntas. E assim, ela foi no aniversário do Gabriel de 1 aninho, com a filha dela explodindo, com o barrigão assim, tava explodindo. Ela já tava quase para ganhar. A filha dela chama Gabriela. Meu filho é Gabriel e a filha dela chama Gabriela. Mas, assim, é bom, é gostoso quando a gente destrava a infertilidade do outro através, né, de uma história que eu conto. Tem gente que lê meu livro e fala, olha, eu fiz isso que você fez e aí deu certo, agora eu consegui. E agora também nós temos um médico, né, que está acompanhando a missão, está fazendo... Ele é um médico católico, Dr. Nildo, participa de bastante eventos da renovação, tá participando, ele fez o Magnífica, fez encontro de casal, e assim, não desmerecendo outros médicos que eu amo, mas em especial o Dr. Nildo católico, né? Conheceu, a gente se reencontrou no dia do aniversário de Santa Giana, dia 4 de outubro, no dia de São Francisco de Assis, Giana Francisca por conta de São Francisco. E a Giana, eu falei pra ele, falei, doutor, eu fui lá levar um livro pra ele, né, de presente.
E ele falou, que legal, você escreveu um livro, né? E a gente se reencontrou depois de muitos anos. O Gabriel, foi o ano passado, o Gabriel já tinha 12 anos, ele fez 13 já, né? E aí eu contei pra ele a missão, tudo. E na hora, olha como o Espírito Santo usou ele. Ele falou assim, eu vou procurar a missão. Ele não procurou a Luciana Azevedo Oficial, ele procurou no Instagram assim, Geração das Graças. Eu falei, não, doutor, não tem Instagram não. Só tenho o meu particular, eu faço tudo pelo meu. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração de fazer um Instagram só da missão, né? E eu sempre misturei tudo, eu sempre quis assim, misturar tudo, mas eu senti aquele dia de que eu tinha que fazer um Instagram só da missão. E ele tá crescendo aos poucos, né, conforme o Espírito Santo quer, e é um Instagram chamado @missão Geração das Graças, né? Tá no link da minha bio. Vocês acreditam que tem 100 e poucas mulheres inscritas da escola e tem muitos que ainda não são inscritas no canal e também não se inscreveram, não seguem o Instagram. Por quê? Também, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem mulheres, eu não faço grupo no WhatsApp mais, não faço, porque tem mulher que ela não quer que a outra saiba que ela tá tentando engravidar. É uma frustração para elas que estão tentando, as tentantes, né? A gente fala tentantes. É uma frustração, porque vê a pessoa da mesma cidade lá, vê a carinha, né, no grupo, e aí é chato. Algumas falam, eu não vou entrar no grupo não quero que ninguém saiba. Então assim, é tão sigiloso, só eu que tenho acesso, eu tenho a intercessora Fabiana Pacheco, e só eu que tenho acesso ao cadastro, só eu que faço o cadastro, só eu que cuido da escola, eu que cuido, eu que monto os posts, eu que faço tudo. E no dia de encontro, oração, essas coisas, a gente ora junto, a gente tem a moção do Espírito Santo, a gente faz tudo prepara tudo antes, e aí o Senhor fala o que Ele quer. E aí, como foi o primeiro encontro da missão, né? Que foi na capela de Nossa Senhora de Fátima. Então eu e a Fabiana e a Flavinha, nós oramos bastante, e aí o Senhor falou o que Ele queria de nós. E Dr. Nildo também, a gente estava tudo em comunhão, a Natália, e assim a gente estava lá servindo a Deus. Mas dentro da missão, as mulheres que vêm, nem a Fá não sabe, assim, todas as mulheres que são. Aí no dia, assim, que a gente se encontra, aí eu partilho, eu falo, ó, Fá, essa aqui tá na missão, assim, assado, ela fica até surpresa, ela fala, você tá na missão, nem sabia, que eu não conto, né, E assim, a gente tem um diálogo particular, eu e essa futura mamãe, né, e a gente vai criando uma integridade com a família, uma interação, e a gente acaba até se tornando, tenho até amigas que eu orei tentando engravidar, e hoje a gente se tornou assim amigas mesmo de partilhar o sagrado mesmo, né? E muito especial essas mulheres para mim, para minha vida, para minha história, e eu faço isso tudo por amor, gente, não cobro nada por isso, é de Deus, né? Sou obediente a Ele, é uma missão, e a gente não tem apoio, né? Filantropia, essas coisas, nada, é uma missão que aconteceu, e Deus vai dando assim projetos dentro dela, como o meu livro, né? Como agora a novena, e a gente vai tendo os terços personalizados, agora as camisetas que a gente está pensando em fazer para vender, da Santa Giana. Então vai entrando um dinheirinho para missão, porque tem gasto com gasolina. Ontem eu estava em missão, eu fui lá para Oswaldo Cruz, meu carro estava quebrado, aí eu fui de ônibus. Então assim, eu não tenho recurso, né? A gente não tem recurso financeiro para essa missão. A gente só tem assim o alvará de Deus, os projetos que Deus vai colocando no meu caminho, o livro, né? Então quem puder apoiar, comprar, eu lancei. E agora a gente tem a novena de Santa Giana para você acompanhar, né, na sua casa. Então, gente, vamos para a novena. E hoje nós estamos hoje é o 8º dia da novena. Então todo dia 20, né, vocês vão participando da novena. Tem a programação da novena, ó. A programação, e aí você vai ver que começa dia 20. Por que dia 20 de abril? Dia 20 de abril
foi o dia que Santa Giana ainda não era santa, né? Bom dia, vocês que entraram agora, bom dia, nós vamos começar a novena, tá? Ó, dia 20 de abril, numa sexta-feira santa, a Giana, né? Giana internou pra ter nenê. No sábado, dia 21 de abril, foi o dia que nasceu a filha dela. E dia 28 de abril foi o dia que ela morreu, né? Então, assim, a santa morreu, ficou a filha dela. E aí, ela perdeu a nenezinha, né? Ô, gente, desculpa, tô lendo aqui e falando ao mesmo tempo. Ela não perdeu nada, quem perdeu a vida, ou quem deu a vida foi ela pela criança, tá? Porque ela sabia das dificuldades que ela tinha, os médicos falaram que ela teria que abortar para poder evoluir para aquela missão dela, para encerrar o ciclo e para salvar a vida dela. Mas ela falou, eu vou tentar essa gestação até o fim e vou pedir para Deus. E fez uma cirurgia com a neném no ventre, deu tudo certo, que ela tinha um fibroma, né, no útero. E assim foi a evolução dessa criança e nasceu perfeitamente. E graças a Deus, né, até hoje ela prega ela chama Giana Emanuela. Na Itália, todo lugar do mundo ela prega essa devoção da santidade, do holocausto da mãe dela pela vida dela, né? Então, o primeiro milagre aconteceu no Brasil, o segundo também. O primeiro foi por uma mamãe evangélica e o segundo por uma mamãe católica. Já faz 20 anos que a Santa Giana, fez 20 anos agora, 28 de abril, que o Papa João Paulo II deu, assim, ela foi beatificada e se tornou santa, né? Foi canonizada. E dia 20 agora, 28 de abril. Em 1994, quando ela foi beatificada, o Papa João Paulo II intitulou ela como a mãe das famílias, com exemplo dela de beatificação, como ela formou a família dela, né? É o centro que eu falo aqui no livro, Holocausto pela Vida, aqui, Santuário da Vida. Porque nesse encontro em 94, primeiro encontro mundial das famílias. O Papa João Paulo II fez esse encontro e ele colocou ela como patrona desse encontro, entendeu? Para as famílias seguirem o exemplo dessa mulher, médica e que se tornou santa. Ela era pediatra. E Santa Giana, eu gosto muito dessa frase dela, que ela fala que é com sangue do sacrifício que se confirma, que se afirma e se confirma o amor. Através do sangue do sacrifício é confirmado o amor. Ela doou a vida dela pela vida do outro. E eu doei minha vida profissional para servir o outro, né? Eu tô aqui, faço novenas, oro para as mulheres engravidarem. Renunciei à minha vida profissional como professora, que eu estava lecionando. Tive um burnout, fiquei 40 dias afastada. E tô aqui, realizando as novenas mensalmente, né? E diariamente eu tenho projetos, né? Que o Senhor vai tocando no meu coração e vai realizando, e vou conversando e dando atenção para essas mamães. Então eu vou fazendo acompanhamento os 9 meses de gestação e depois essa criança se torna, já é meu filho espiritual e fica numa lista que eu fico orando até meu último dia, né? Depois não sei quem vai pegar essa bucha aí de cuidar dessa missão, porque, olha, é um combate muito grande que eu sofro. Mas, enfim. Vamos para as intenções. Só um minutinho. Onde que tá as intenções dessa novena? Aqui. Primeiro já que a gente vai começar a oração agora, que eu estava na partilha, vamos invocar a presença de um Pai, de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos invocar a presença do Espírito Santo a partir desse momento que nós vamos começar essa novena, com a graça de Deus, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis
com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E a Nossa Senhora, que esteja aqui conosco, a Mãe de Jesus, que está gestando, né, os 9 meses de Maria. Então, Jesus está no ventre de Maria novamente. Todo ano ela gesta, né? A gente gesta com ela, com nossos desejos do coração. A gente faz os 9 meses com Maria, né? E nesses 9 meses, a Anunciação dia 25 de março, 25 de abril, 25 de maio. Nossa Senhora está com 8 semanas, entrando na 9ª semana de gestação. Então, 8 semanas, imagina, o coração de Jesus já está batendo bem forte, né? E na 9ª semana de gestação, a gente... Deixa eu ver como que tá esse bebezinho. Como que Jesus está? Nós estamos na 9ª semana de gestação, vamos entrar... Vamos na 8ª semana, porque ela vai entrar na 9ª ainda, né? E aí esse livro aqui, ó, Gestando em Oração, Concebendo com Amor, é da Letícia Gonçalves. 8ª semana de gestação. A gravidez é um período difícil, mas também um tempo maravilhoso. Papa Francisco. E aí eu leio para a mamãe que vai entrar na 8ª semana, como que tá esse nenezinho? Ela faz a oração da semana, tá? Poderoso Deus, esse estágio da gestação é importantíssimo, porque os órgãos estão se formando. Olha, tá começando a formar os órgãos. Mesmo que eu não saiba ainda se é um menino ou menina, eu gero em meu ventre, acolho o bem maior, que é o dom da vida, que está sendo gerado. Que a força do seu poder alcance esse estágio de formação, para que assim possam assumir o que realmente somos no seu imenso amor. Amém. Minha, amado, amada, filho, filha. A mãe conversando com o bebê. Que você agora e para sempre encontre verdadeira razão de ser. Você é amado, você é amada. Amém. Aí tá aqui, rezar o Magnífica. Aí ela vai lá na passagem, né? Oração do Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações, de agora em diante, me chamarão feliz, porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os que têm planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Amém. Esse Lucas 1, 47 e 55 é a passagem do Magnífica, né? Que quando eu estava por esse processo que eu contei no comecinho aqui dessa live, quando eu estava no processo da evolução, já tinha perdido a Maria das Graças e estava evoluindo, esperando a evolução da Maria de Fátima. Elas iam nascer dia 13 de maio, no dia de Fátima, a previsão de parto. E aí, Nossa Senhora falava muito comigo, né? Eu tinha emoção e ela queria já estava pedindo uma missão para mim, já estava tocando no meu coração que era para formar um grupo para começar orando pelas minhas amigas, olha só. E aí eu já estava fazendo essa novena para as minhas amigas de Santa Giana. E aí depois, aos poucos, quando aconteceu tudo comigo, e ela falou assim que ela queria um grupo chamado Geração das Graças. Por quê? Porque eu era consagrada, a primeira consagração minha de Nossa Senhora das Graças. E por que Geração das Graças? Porque é uma nova geração de filhos e filhas agraciadas por Deus e por Nossa Senhora, que chamariam ela como Magnífica, todos proclamariam, né, a bem-aventurada, porque Deus fez maravilhas nela,
né? E através dessa maravilha da salvação do mundo, ela ia ser reconhecida, né? Por essa nova geração. Então as crianças, gente, é incrível esses bebezinhos. Eu tenho um filho espiritual já com 5 anos, 6 anos. Elas já sabem, desde criança, já tinha intimidade com a Virgem Maria. Já no ventre eu ouvia a música de Nossa Senhora e começava a tremer. Então o meu filho antes de completar 2 anos, ele disparou na igreja, apontou para Nossa Senhora de Fátima, tem esse vídeo, e ele falava, ó, mamãe, a mamãe. E ele não falava mamãe para mim. Ele falava, mãe. E a Nossa Senhora, ele falava, é a mamãe, ó mamãe, é a mamãe. E como que para mim ele não falava mamãe, entendeu? Um dia ele pegou as minhas imagens de Nossa Senhora da Aparecida e Nossa Senhora das Graças. Ele ia lá, pegava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, vinha e falava para mim, é a mamãe. Aí ele voltava lá, pegava a de Nossa Senhora das Graças, apontava assim para ela e falava assim, é a mamãe. Eu falava, como que ele sabe que é a mesma mãe? Como que ele sabe? Gente, que eu fui aprender isso no seminário, eu achava que cada uma era uma, não sabia que era uma só. Olha só como que eu era leiga, né? E é isso, gente, foi essa emoção que eu tive, né? E aí foi transmitindo isso pro meu coração e nasceu essa escola através dessa palavra do Magnífica. Quando Lucas 1, 47 a 55, né? O Senhor fez em mim maravilhas, a sua humilde serva, né? Ela deu sim para a humanidade, ela deu seu sim e ela gerou o Salvador. Eu costumo dizer assim, que se a terra que Jesus pisou é chamada Terra Santa, quem dirá o ventre que gerou ele? É sagrado, é um santuário, é o primeiro santuário, o primeiro cenáculo, o primeiro tudo ali. Então, quando você tem que ter a certeza, quando você está falando dessa mulher, que não é qualquer mulher, né? Então, é a mãe de Jesus, é a Maria, é a Virgem Maria. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala dessa grande serva, da agraciada, da escolhida, porque o anjo anunciou, a Virgem Maria chegou nela e falou assim, salve a agraciada. Olha como que ele chegou para ela, salve a agraciada, porque Deus encontrou graça em ti. Poderia ser qualquer outra mulher, mas Deus escolheu ela. Poderia ser qualquer outra mulher para gerar, mas Deus escolheu você para gerar seus filhos. Deus escolheu você. Deus escolheu você, você que passou, você que assumiu para montar uma empresa, né? Trazer essa empresa para a cidade, montar, organizar. Deus escolheu você, foi você que Deus escolheu para isso. Então Deus escolhe, Deus capacita aquele que Ele escolheu. E assim vai. É missão, entende? Então vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a invocação da Virgem Maria nessa novena de hoje, o 8º dia em oração pelos idosos e pobres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Durante essa oração, ó, bem te vi, gente, ele vem, né, na hora da novena, escuta ele. Durante essa oração, eu tive a visualização de um menino, devia ter uns 2 anos, e eu vi só a beirada da roupa de uma mãe e de um pai, assim, de ladinho, essa criança segurando a mão assim, que a criança é baixa, estava segurando a mão assim para esses pais, com uma camisetinha verde, esse menininho. Eu acho que é o símbolo da família, né? Deus formou o casal, o homem e a mulher, né? Então, a família mesmo, o santuário do amor é a unção para a fecundidade de um homem e a mulher. E aí nasce a criança. Não são outros métodos,
Não são outros artifícios aí que a humanidade está gerando aí, a ideologia, não é. O exemplo de família que Deus deixou e é bíblico, não sou eu falando, está lá em Gênesis, pode começar no capítulo 1 para você entender lá, já desde como Deus criou o mundo. E acredito que lá no 20º, por aí, vai falar desse momento que Deus uniu o homem e a mulher e deu a fecundidade. E é isso que o Senhor me mostrou agora, tá? Vamos para a intenção dessa novena. Sejam bem-vindos, você, bem-vinda, bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Depois, quem quiser acompanhar pelo livrinho, me chama, tá? Para adquirir seu livrinho, para pegar ele comigo. Ó, intenções para a novena. Senhor Jesus, ofereço essa novena por minhas intenções particulares e por cada um que está unido a mim nesse combate espiritual a favor da vida. Vamos iniciar a novena em honra a Santa Giana, que possamos colocar todos os desejos do nosso coração com fé para que a Santa Giana possa juntamente com Nossa Senhora interceder por nós, diante a Jesus, pedindo de uma maneira especial pelos casais que esperam a graça da gestação, pela cura dos problemas genéticos e por todos os que passam por enfermidades. Em ação de graças pelos casais que receberam o milagre da gestação, pela graça da adoção, pelas almas de bebês que não evoluíram nos ventres e por todas as almas que descansam na vida eterna. Abramos os nossos corações à divina providência. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Deus Pai, que nos deste a Santa Giana como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica. Faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço, junto aos que me cercam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana a missão de médica do corpo e da alma, vendo o teu sofrimento no irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua Santa Cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, Espírito Santo. Vocês percebem que é Pai, Deus, né? Agora Jesus e agora Espírito Santo. A oração. Espírito Santo, fonte de todo o amor que infundiu no coração de mãe de Santa Giana, a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la com um exemplo para um autêntico caminho, rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, amante da vida, ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta Molla, responder com plena generosidade a vocação cristã de esposa e mãe. Concede também a mim. Concede a você ou a pessoa que você está pedindo a graça. Pensa na pessoa que você está pedindo a graça, ou você. Por sua intercessão, agora você vai fazer o seu pedido. Faça seu pedido agora. Faça seu pedido. E também seguir fielmente os teus desígnios para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno à vida humana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus e vive e reina contigo, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó, nós fizemos já primeiro dia da semana, segundo dia da semana, primeiro pelas famílias, segundo pelos jovens, terceiro dia pelos vocacionados, né? E aqueles que estão em estado de discernimento de estado de vida, que vai ser de missão vocacional, pela vida dos noivos. Já fizemos pelos profissionais da educação e da saúde, nós fizemos pelas gestantes, nós fizemos ontem pelas crianças e hoje nós vamos fazer em oração pelos idosos e pobres, tá? Amanhã vai ser pela igreja. Amanhã nós vamos derramar um clamor e nós vamos fazer a live em especial para a igreja. Nós vamos orar para as igrejas, né? De Deus. Então, 8º dia de oração pelos idosos e pobres. Aí eu sempre leio um pedacinho da história de Santa Giana, porque até o final da novena você aprende como que ela foi na vida dela. Como que foi a vida dela com hoje, vocês vão saber como que foi a vida dela com os pobres e como que foi a vida dela com os idosos. Presta atenção na história de Santa Giana, voltado para essa missão de hoje, que é interceder pelos pobres e idosos. Como que ela agia diante deles? É sobre isso. Os idosos e os pobres eram, junto às crianças, os pacientes por quem Giana demonstrava especial cuidado. Com os seus pacientes, ela tinha uma maneira especial de atendê-los. Ouvindo as suas dores e necessidades, após a sua morte foi descoberto que eles não saíam do consultório sem que seus problemas tivessem sido resolvidos. Giana procurava emprego aos que não tinham, doava remédio aos necessitados. Olha, ela fazia tudo isso, né? Rezemos então, hoje por idosos e pobres, pedindo a intercessão de Santa Giana. Lembra de um idoso, um vovô, uma vovó? Lembra de uma pessoa que é paupérrima mesmo? Vamos lembrar nesse momento, porque como eles têm que reconstruir a vida no Rio Grande do Sul, eles estão literalmente pobres, né? Paupérrimos, eles perderam tudo. E aí nós vamos levando essa oração de hoje em especial para eles que estão pobres, né? Que perderam tudo que eles tinham, pelos pobres, pelos senhores e senhoras doentes, né? Pelos idosos, por aquele velhinho que mora sozinho, pelo asilo. Vamos pedindo a Deus, vamos orando por essas pessoas, né? Aqueles que têm pobres que não tem nem o que comer, aqueles moradores de rua, aquelas pessoas carentes mesmo, necessitados. Vamos pedindo a intercessão de Santa Giana para que todas essas pessoas sejam amparadas em suas necessidades e que possam encontrar o consolo na providência divina
Que o Espírito Santo de Deus haja no coração de cada homem, de cada mulher, no meu coração, no seu, para que reconheça neles a face de Cristo. Que as pessoas reconheçam neles, na pobreza, na doença, na misericórdia. Olhe para um pobre e vê a face de Cristo. Olha para um idoso e vê a face de Cristo necessitado. Se fizer, se der que comer, se fizer, é a mim que está fazendo. Jesus deixa bem claro isso. Se fizer algo aos pequeninos, se fizer algo, é a mim que está fazendo. Se fizer caridade, se cobrir uma pessoa que está com frio, se der o que comer, se der o que beber, é a mim que está dando. Entende? É a mim que está dando. Jesus fala isso claramente. Que o Espírito Santo haja no coração do homem, de cada mulher. Nós temos que reconhecer nessas pessoas a face de Deus. Que eles possam, que a gente, e eles também, eu, você, podemos usar dessa generosidade e misericórdia de olhar para esse irmão que precisa. Às vezes, você não tem dinheiro. Você fala, eu queria tanto ajudar, mas não posso. Mas eu tenho certeza que você tem um contato aí que te ajuda a chegar na providência para essa pessoa que tanto precisa. Gente, louvado seja Deus. Bom dia, você que está entrando agora. Agora nós vamos para a passagem de Abraão, de Gênesis. Fazer uma retrospectiva do contexto, né? O que aconteceu? Eu estou contando a história de Abrão e Sarai, que se tornou um pai da nação e a mãe da nação. Nós vamos entender como que foi esse processo. Saiu da terra de sua parentela, levou seu sobrinho Ló, teve a queda de Sodoma e Gomorra, e Ló era para morrer naquela... E os anjos, os 3 anjos que vieram, passaram na casa de Abraão, que ele mudou o nome para... Deus mudou o nome dele para Abraão, e Sarai para Sara. Sara estava com 89 anos e Abraão 99. E aí Deus falou que ele ia voltar lá depois de 1 ano e que Sara ia ter um filho. E ela riu. Ela estava espionando e riu. E Deus falou, por que Sara riu? Aí ela veio, saiu de trás, né, lá de trás da tenda, e veio e pediu, né, falou para Deus, eu não ri não. Riu sim. Você riu. Aí ela pegou e falou assim, como pode, né? Uma mulher velha e um homem com quase 100 anos dá um filho. E aí Sara duvidou, né? E Deus falou, você duvidou. Há alguma coisa impossível para mim? Aí quando ele falou isso, Sara caiu na realidade. Sara creu pela primeira vez, porque antes ela não cria, né? Ela queria fazer as coisas do jeito dela, acelerar o processo. Ela não fez fertilização in vitro, mas ela deu sua serva para o marido deitar. Era o filho da promessa? Não era o filho da promessa. Por que você tem a sangria desatada? Essa sangria desatada de querer acelerar o processo de Deus e correr atrás do que não é para correr. Deixa Deus trabalhar. Aí quando Sara creu de verdade, o filho da promessa veio. Só que antes de 1 ano, a hora que os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, saiu dali, ele levou Abraão assim até no topo da montanha e falou, você está vendo aquela cidade, Sodoma e Gomorra? Eu vou lá, vou matar todo mundo. Porque eles não estão vivendo os princípios. Aquela cidade estão vivendo o mundo de hoje. Estão matando um, matando o outro, pai matando filho, filho matando o pai, tá tudo desgovernado aquilo lá. Ele falou, mas se tiver 1, 2, 3, ele foi falando, se tiver 50 que se salva, que não seja ímpio como eles, o Senhor salva, porque ele estava lembrando de Ló.
Ló teve que separar, porque os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles não estavam conseguindo viver no mesmo lugar. Então Abraão falou para ele: você escolhe um lugar, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, mas conviver com seus pastores e os meus não tá dando certo. E aí ele foi embora. Ele falou: tio, eu vou para aquele lado. Então tá, vai para aquele lado. E o tio abençoou Ló. E ele foi para onde? Para Sodoma e Gomorra. Até que teve um dia também que Abraão soube que o filho dele, que o sobrinho dele e a família estavam em perigo, e foi com seus homens lá e salvou, né? Salvou. Já teve uma salvação ali. E depois, nessa vez, ele se referia a Ló. Deus conhece o coração. E Deus sabia que era de Ló que Abraão estava falando. Ele falou: se tiver um que eu tiver que salvar, eu salvo. E foi e poupou a vida de Ló. E falou para ele: nós vamos destruir a cidade, corre. Os anjos falaram: corre, sai você e sua família e corre, 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 vocês serão salvos. E não olhe para trás. A desobediência da esposa de Ló, que olhou para trás, virou o quê? Virou uma estátua de sal. Aquela mulher se tornou uma estátua de sal por conta da desobediência. E muitos de nós somos desobedientes. Se Deus fala que não é para fazer, a gente vai lá e faz. Aí depois vem a consequência e a gente não sabe por que está passando esse sofrimento todo. Pela consequência dos nossos próprios erros. E assim Ló foi com as filhas e a esposa ficou. Ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. Diz que tem até hoje essa estátua dela lá. Eu não sei, nunca vi. Tenho até que pesquisar. Mas, por fim, onde eu quero chegar? Passado isso, Sara estava grávida. Sara deu à luz. 90 anos de idade. E Abraão, 100 anos. Nasceu Isaac, o filho da promessa. E por quê? Deus falou aquele dia: vai chamar Isaac, hein? É um menino, vai chamar Isaac. É um ano, a promessa de Deus é um ano. Depois começa as promessas de novo, ele renova. São 12 meses. A promessa vale. Se você recebeu uma promessa ontem, não vai acontecer agora. É um ano para acontecer essa promessa. Tenha paciência. Deus vai te testar um ano. Se você vai ter paciência. Depois vai renovando as promessas de Deus. É assim que acontecia com Abraão, de ano em ano. E aí, eu quero relatar aqui que nesse contexto todo tinha o significado de Isaac. Deus já sabia. Isaac significa risos de Deus. Sabia disso? Por isso, Sara riu. E lá em Hebreus 11:11 vai relatar quando Sara creu de verdade, Sara concebeu, porque para Deus não há nada impossível. Então, quando nós cremos de verdade, não adianta um profeta, uma profetisa chegar em você e declarar uma coisa, ou a Bíblia, você abrir, Deus falar com você e você falar: a promessa está aqui, Deus falou isso comigo. E você, se você crê, amém. Se você não creu, está deixando a graça passar. E a graça vai passar. Só que depois você vai correr atrás do prejuízo. E é tarde, pode ser tarde. E você vai se arrepender de não ter sido obediente a tamanha graça que Deus preparou para você. E Sara deixou passar. Já vou. Deixa ele lá, fecha a porta, por favor. E Sara, gente, Sara creu de verdade. Pela primeira vez ela acreditou e parou de fazer as coisas do jeito dela. E o Isaac veio dentro de um ano. E aí Isaac teve a morte. Isaac casou-se com Rebeca, né? Eu contei para vocês que Abraão pediu pro servo dele na terra dos parentes, que ele não queria gente dali que cresceu com ele, ele queria lá da parentela que ele saiu. E encontrou a Rebeca, filha do irmão
de Sara. E Rebeca veio ao encontro com suas servas, que Labão, seu irmão, deixou ela trazer, servas, a mãe de leite, né? Trouxe esse pessoal todo para ajudar, né? Que ela ia morar ali. E quando ela chegou na terra de Abraão, a primeira pessoa que os olhos se debateu com Isaac. Quem é aquele senhor ali? É o meu senhor, a qual eu sou servo. É o seu senhor. E ela cobriu-se com o véu, para ele não vê-la, né? Mas ela já avistou ele. E para acontecer isso, teve vários sinais de Deus para ter certeza que era aquela mulher. E por fim, gente, Isaac e Rebeca se olharam, né? Entrou na caverna de sua mãe, que já tinha morrido, e se deitou com ela, com a sua esposa. Isaac e Rebeca. O velho Abraão estava avançado em idade e o Senhor o tinha abençoado em todas as coisas. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens. Isso aqui já foi, gente, desculpa. Foi a hora que foi para Labão, né? Isso. Agora é capítulo 25. Morte de Abraão. Abraão tomou outra mulher chamada Setura. Depois de desposar a esposa, tinha parado aí, né? Depois de desposar, ela tornou-se sua mulher muito amada. E desse modo Isaac consolou-se da morte de sua mãe. Acabou a história aí. Aí hoje, no capítulo 25, morte de Abraão. Então Abraão tomou outra mulher, porque viu que o filho dele estava feliz. Tomou outra mulher chamada Setura e deu à luz a Zanrã, Zequizã, Madã, Madiã, Zesboque e Sué. Aí Sequissã gerou Sabá e Dadã, dos quais foram filhos ao assumirem os Latussim e os Laomim. Os filhos de Madiã foram Efa, Ofer, Renoque, tal. Abraão teve uma descendência ali com essa mulher. Abraão deu todos os seus bens a Isaac. Quanto aos filhos de suas concubinas, só lhes deu presentes e despediu-os, ainda vivo, mandando-os para longe de seu filho Isaac, para a terra do Oriente. Então ele foi plantando a sementinha dele. O primeiro filho de Abraão, Ismael, que não era o filho da promessa, mas aconteceu com a serva de Sarai. Naquela época era Sarai, depois se tornou Sara. Ele foi formar a sua vida no Egito, junto com sua mãe, né? Agar. E aí agora, essa concubina, você vê quantas as concubinas dele, essa concubina deu filhos e filhos, e os filhos deram filhos, aí começou uma geração. Só que ele só deu presentes, porque o filho da promessa era Isaac, e Isaac que recebia as terras, então a posteridade viria de Isaac, que Deus falou, né? Deus falou. Então seria de Isaac. Só que Isaac, aí aqui, ó, eis a duração da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos. 175 anos. E Sara, vocês lembram? 27 anos. 127 anos Sara viveu. Mas Abraão viveu mais. Ó, 175 anos, entregou sua alma, morrendo numa ditosa velhice, em idade avançada, cheio de dias, e foi unir-se aos seus. Isaac e Ismael, seus filhos, enterraram-no na caverna de Maquipela, situada na terra de Efron, filho de Seor, o Iteu, defronte de Mambré. A terra de Abraão tinha comprado aos filhos de Et, lembra? Deus abençoou seu filho Isaac, que habitava perto do poço. E eis a descendência de Ismael, filho de Agar, a egípcia, escrava de Sara, deu à luz a Abraão. Lembra? Esses são os nomes dos filhos de Ismael. Tem vários aqui, né? Vários. Tais são os filhos de Ismael. E esses, segundo a cidade, seus respectivos acampamentos, 12 chefes de suas tribos. A duração de vida de Ismael foi de 137 anos. E depois ele entregou sua alma e foi unir-se aos seus. Seus filhos habitaram desde
Évila até Sur, que se encontra defronte do Egito na direção de Assíria. Ele se instalou assim em frente de todos os seus irmãos. Então lá para o lado do Egito, Síria, também é descendência de Abraão. E aí a descendência de Isaac. Eis a história de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha a idade de 40 anos quando conheceu Rebeca, filha de Batuel, o arameu, de Padã Arã, o irmão de Labão, o arameu. Isaac rogou ao Senhor por sua mulher que era estéril. O Senhor ouviu e Rebeca, sua mulher, concebeu. Como as crianças lutassem no seu ventre, ela disse: se assim é, por que me acontece isso? E ela foi consultar o Senhor. Então ela orou a Deus: por que essas crianças brigam tanto? Por que briga aqui no meu ventre? Deus falou assim: tem duas nações no seu ventre, Rebeca. Dois povos que se dividirão ao sair das suas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. O mais velho servirá ao mais novo. E a chegada do tempo em que ela devia dar à luz, eis que trazia 2 gêmeos no seu ventre. O que saiu primeiro era vermelho e todo peludo, como o manto de Pérez, e chamaram de Esaú. Saiu em seguida seu irmão, segurando pela mão o calcanhar de Esaú, segurando o calcanhar. E deram-lhe o nome de Jacó. Então, o primeiro primogênito é Esaú e o segundo Jacó. Só lembrando, Rebeca era estéril e Isaac orou 20 anos e Rebeca engravidou. Teve gêmeos, eles brigavam muito em seu ventre e Deus falou: são 2 nações que se dividirão. E começou a divisão dentro do seu ventre. O mais velho vai ser servo do mais novo. Vocês vão entender por quê. E os meninos cresceram, Esaú tornou-se hábil caçador. E Jacó, um homem pacífico que morava na tenda. Isaac preferia Esaú porque gostava de caça, e Rebeca se afeiçoou mais a Jacó. Então Jacó era o filho mimado da mamãe e Esaú do papai. Entende? E assim, gente, amanhã eu quero partilhar melhor essa história e eu volto para contar dessa briga dos dois e como que ele perdeu a primogenitude, né? Como que ele passou a servir o seu irmão. Louvado seja Deus por esse dia. Estaremos sempre reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado por esse 8º dia. Amanhã eu encerro com o 9º dia, né? Pela nossa igreja. Deus abençoe. Só vou tirar um print para encerrar. Tirar um print. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela sua companhia aqui nessa manhã. Deus abençoe.